Esse é o podcast Positiva. Apoio Jipoia Escola Náutica e Restaurante Cantinho da Val. Realização Positiva FM. Opa! Uma ótima noite para você que está aí, sintonizado, plugado e conectado aqui no Facebook da Positiva FM. Estamos começando mais um podcast Positiva e hoje recebendo aqui a visita de um cara que já é amigo há muitas longas datas, já virou um irmão para mim. Beleza pura. Ex-companheiro de trabalho, mas a gente continua com uma relação legal. E ele hoje vai contar um pouquinho da sua história da música, né? Sobre a música, né? O que a música representa para ele durante esse tempo todo. Vai contar a sua história também pessoal, os casos de família, os perrengues que já passou pela vida. Verdade, enfim, aí, altos e baixos, né? Altos e baixos. Meu amigo Enio Carlos está aqui. Boa noite, Enio. Boa noite ao pessoal de casa que está curtindo o podcast aqui da Rádio Positiva. Grandes amigos aqui comigo, Marcão e Cristiano. Rapaziada, é muito bom estar aqui contando um pouco da minha história, um pouco da minha trajetória profissional, pessoal, né? Eu e o Cristiano já somos amigos há basicamente uns 30 anos já, quase ou isso, mais, né? Quase isso, foi em Quase 2001? Isso, é. Que... Isso, 2001 começou a banda, mas a gente é amigo há mais tempo. Já se conhecia, já se desde a época de fliperama, né? Isso, pô, a gente jogava direto o Final Fight, lembra, Marcão? Rapaz, era muito bom. Na música tem e na mais música, ou menos 25 anos. Isso, os 25 anos de música foi de 2000, 99 para 2000. Isso. Isso aí, é 26 na verdade, né? Sim. E lembrando a vocês que a gente começou com a banda tipo de fundo de quintal, né, Cristiano? Pra fazer um churrasquinho, bater um papo. Aí dali foi sem pretensões, pintando isso, sem pretensões nenhuma, foi pintando um convite. Poxa, por que vocês não tentam fazer um negocinho aqui, ali? A gente fez um showmício na época, né? Que naquela época ainda tinha showmício, hoje em dia não tem mais. Que era até do 12 na época e tal. Aí a gente começou... O Cristiano veio dar um apoio pra gente, ele era da banda Carisma, aí ele veio dar uma força pra gente, ele e o Cureco, na época, Cureco pandeirista, grande Cureco, aquele abraço, se estiver ouvindo a gente, um abraço, Cureco. Grande Cureco. Aí veio dar um apoio, a gente fez um show, o Cristiano nos apoiou, na época era o Juliano que tocava teclado, o Cristiano veio, deu aquele apoio todo. Aí dali surgiu uma banda por nome de Cedo Samba na época, né? Aí depois disso a gente conseguiu uns trabalhozinhos no Vera, que ele indicou, junto com a galera do Nova Geração, grande Mário aí, né, também, que era do Nova Geração, que deu uma força pra gente. E dali começou a trajetória do Cedo Samba. A gente começou a tocar no Vera Cruz, aí veio a ideia do Cristiano da gente gravar uma música. A gente gravou uma música por nome de Volta, na época, né? Uma musiquinha, um pagodinho que caiu até na graça do povo. Só que não foi muito pra frente, mas... A gente tem pelo menos uma música de história, tem um samba duro também, que daqui a pouco eu vou contar essa história para vocês, como que surgiu o samba duro. E teve também um grande pulo pra gente, foi um festival de banda, né, Cristiano, que a gente disputou no Rio de Janeiro. Foi a volta, inclusive, foi apresentada Isso, lá, né? A volta foi apresentada lá na época. A gente não tinha, assim, pretensão nenhuma. Aí, por incrível que pareça, o Felipe, que hoje está lá na Itália... Grande Felipe, acho que pelo Facebook você vai estar vendo a gente aí. Poxa, um abração, Felipe, grande irmãozão. Felipe Nascimento e o Vaguinho, também os dois, né, por intermédio de colégio. Como diz o Baratão, Felipe Costelinha. Isso aí, grande Costelinha, que agora tá um Felipe Costela, né? Costelão. Isso, Costelão. Aí ele lançou no colégio e conseguimos passar nas baterias de classificação. Aí a gente foi no Rio, apresentou a música, como na época... Era uma apresentação de colégio, Tiano. Eu acho que a gente ficou em 7º lugar naquela época. Eu acho que foi muito por a gente ter dito que ia ter que fazer um show após aquela apresentação, né? E eles não contavam muito com isso. Mas eu acredito que a gente deve ter ficado aí em 3º lugar, 4º lugar. Até o 5º lugar tinha prêmio. Só que na época verdade, eles não falaram nada. Aquele festival era um festival de bandas amadoras, não poderia ser banda profissional. Por isso verdade. Por isso que a gente foi desclassificado na época. Aí depois disso, teve um intermédio também de um grande amigo nosso, e pianista, tecladista também, nosso grande Beto. Beto, aquele abraço para você, que chegou pro Cristiano na época e falou, Cristiano, muda o nome da banda,
que, como ser do samba, cara, é banda de pagode e tal, todo mundo fica pagode, 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 eu não consigo vender o show de vocês, dar uma força para vocês. Aí o Cristiano foi, na época, a gente mudou o nome para Ragamuffin. Ragamuffin. Foi só cogitado, né? Cogitado. Não chegou nem mudar. A gente chegou a tocar 2 shows com esse nome, que estava movido samba duro, a proposta reggae, era aquilo, né? pop, era uma proposta mais ou menos assim. Aí, por intermédio do irmão dele, nosso grande Giovanni, que foi nosso backing vocal, gravou com a gente na música Volta, ele e a grande Alessandra também, que eu tenho um apreço e um carinho especial por esses dois, nos ajudaram a mudar o nome da banda. Aí ele, junto com o Cristiano, puxa daqui, puxa dali, puxa daqui, puxa dali. Pô, Tiano. Aí veio a ideia do grande Giovanni e Cristiano em mudar o nome para Agitaê, que perdura até hoje, né? E lembrando aos nossos fãs e amigos, gente, ó, eu tô falando para vocês, 25 anos de música, eu me aposentei por enquanto só dos vocais do Agitaê, gente. Eu não tenho nada contra, entendeu? Peço a vocês continuem curtindo a banda, continuem curtindo a caminhada do Cristiano e outro vocalista que vier a cobrir os vocais da banda. Eu não sou inimigo de ninguém, somos grandes amigos, por isso que eu estou aqui hoje junto com o Cristiano e Marcão. Eu tenho outros projetos que eu vou falar para vocês mais para frente, não pretendo parar com a música, mas eu resolvi dar uma parada porque é muito tempo já cantando. Meio sufocado. Fico sufocado, é muitos estilos de música ao mesmo dia, né, Tiano? É pagode, é axé. Da saúde isso. Das agendas também de trabalho. Verdade. Paralelo que você tem também, né? Uhum. Porque, assim, a gente sempre conta com o Papai do Céu, que está sempre do nosso lado, só que, assim, a gente tem que cuidar da saúde porque uma hora a gente fica doente, uma hora isso aqui também acaba, que é a voz, a gente usa demais ela, igual o Cristiano também aqui, que é apresentador, locutor da Positiva, ele sabe muito bem disso, ele trabalha com a voz o dia inteiro também, e uma hora a nossa voz cansa. Eu também tenho que cuidar um pouco da saúde, para quem não sabe, eu sou diabético, tenho que cuidar, tem um diagnóstico também na família, minha mãe, meu pai, a minha madrasta também são diabéticos, entendeu? Aí eu tenho que cuidar um pouco da saúde. Tem o meu trabalho também que exige muito de mim, eu tenho que ficar em cima de uma moto o dia inteiro para trabalhar, né? E tiro tempo para poder tirar música e trazer um entretenimento para vocês. Gosto muito do que faço, pretendo continuar maravilhosamente trabalhando com isso, Cristiano, porque para mim a música é um... Terapia. É um conjunto. Eu não vivo sem música, e acho que ela também não vai viver sem mim. Eu vou dar um tempo, vou dar uma paradinha por enquanto. Tem um outro projeto que é com a banda Iris, né, que é a banda que eu só toco rock and roll, que é o pop rock nacional e internacional. A gente só toca esse estilo, né, não deixando de trabalhar com música nunca. E pretendo mais para frente, quem sabe, lançar um projeto meu solo. Isso é um sonho que eu tenho mais para frente, não agora, mas gostaria de mandar um abraço aí para meus outros amigos aí, o Léo, David, Adriano, grande Erlon do Panorama, que está sempre nos dando apoio, faz até a batera com a gente, porque o nosso baterista Pablo foi morar lá em Chapecó, no Rio Grande, né, lá no sul. Um grande abraço, Pablo, se ele estiver vendo a gente aí também, grande Pablito, aquele abraço, cara, valeu por tudo que você fez pela gente aí. Os outros que já passaram na banda também, Rafael, isso, Léo Reis, a galera toda que já passou, aquele grande abraço. E agradecendo de coração aí também aos amigos que direto e indiretamente sempre contribuíram para nós, para o nosso sucesso, para o nosso bem-estar, sempre nos dando apoio, mostrando onde estava errado, mostrando na dificuldade, mostrando na alegria, na tristeza. Porque quem vê a gente, né, Cristiano, que trabalha com música, está ali sempre de frente, apresentando um bom trabalho, pensa que é tudo oba-oba, e na verdade não é. Às vezes a gente está ali, está passando uma dificuldade em casa, está passando uma dificuldade financeira, está passando um momento de crise na família, no relacionamento, mas a gente nunca demonstra isso. A gente tenta fazer o melhor que a gente pode, tem um ensaio por trás disso, a gente tem todo um desgaste. Para quem não sabe, como nós somos músicos amadores, quem faz todo o trabalho somos nós, a gente que carrega o peso, a gente que tira do carro, a gente que monta o som, a gente que passa o som, a gente que desmonta de novo, guarda tudo, bota no carro, chega em casa e tira
é uma dificuldade imensa, porque a gente não tem hold, não tem quem ajude. Tudo é a gente que bota a mão na massa. E quando vai para a ilha, tem ainda um agravante, né? Bota no carro em casa, pega a estrada, chega no cais, desce no cais, bota no barco, aí pega o mar, o translado, lá, tira do barco, bota no cais do cais, sobe até a pousada, depois da pousada, desce pro carro, exatamente. Isso é um trabalho, caminho gigante, né? É um caminho gigante mesmo. Só quem faz sabe o quanto que não é fácil, mas... É só quem vive a situação é que sabe o que acontece. Mas, não tô reclamando de nada, eu só tô expondo isso para vocês verem que o músico, ele trabalha e trabalha muito. Porque para muita gente, não hoje realmente tem um reconhecimento, eu tenho que tirar o chapéu para isso, mas antigamente, muito músico, na época do Mussum mesmo, né, Tiano? Que ele tem até um filme aí que o Ailton Graça fez do Mussum, músico era taxado como vagabundo, cara. Não era profissão, né? E hoje em dia, a gente luta muito, muito, muito para poder conquistar o nosso espaço. Tem dificuldades ainda, claro que tem. Nem tudo é como parece, porque se a gente não pôr a cara para bater, a gente não consegue o nosso objetivo. Porque nós, como somos amadores e músicos da cidade, muitas das vezes as pessoas falam que santo de casa não faz milagre. E eu acho que não deveria ser desse jeito. Não é porque eu estou aqui hoje na Rádio Positiva, falando abertamente com vocês, e falo, na verdade, eu não tenho rabo preso com ninguém, pelo que eu vou falar aqui. Eu acho que o músico da cidade, não só da cidade, todo músico amador deveria ser tratado com mais carinho, mais respeito e ser mais valorizado. Porque quando chega um músico de fora para poder tocar na sua cidade, eu tenho certeza absoluta do que eu estou falando, gente. 50% do cachê já está na conta. E o cara só entra no palco para tocar após os outros 50% já está na conta, senão ele não vai tocar. E com músico de casa, não. A gente vai, faz a nossa apresentação e demora, às vezes, 2, 3 meses para receber o dinheiro. Eu acho isso uma falta de consideração com o músico, não só com o músico da cidade, para todo prestador de serviço, que presta o seu serviço antes para receber depois. Por que inventaram o Pix? Você faz o Pix agora, é 10 segundos para o dinheiro cair na sua conta. É ou não é, Cristiano? Aí todo mundo fala, é instantâneo, não, né? Isso, não, eu vou fazer um Pix para você. Ué, por que não faz agora? Eu acabei de tocar, é só fazer o Pix, caiu na minha conta, poxa, beleza. Não, tem que esperar às vezes 2, às vezes 3 dias. Eu só estou expondo isso aqui para vocês, gente, porque o músico sai de casa, ele não sai de casa para brincar, ele não sai de casa para passar perrengue, ele sai para passar um entretenimento, para poder levar o melhor que ele pode para o público que está ali para poder assistir a ele. E muitas das vezes as músicas que a gente toca, tem uma pessoa que está ali de repente deprimida, passando por alguma dificuldade, até esperando uma palavra de bom agrado para ter um ânimo, né, Cristiano? E na música ele consegue tirar isso. Sim. De repente toca a música, o cara fala, nossa, cara, quanto tempo que eu não escuto essa música, que maneiro. O cara logo tem aquela autoestima, volta a respirar com veracidade, né, com mais alegria. Quem tá ligado com a gente aqui é o Alexandre Mariano, tá? Grande Alexandre, Bon Jovi. Dá um oi aqui no comentário, Alexandre, Bon Jovi maníaco. Bon Jovi maníaco. It's My Life. É isso aí, isso aí. Conhece tudo de Bon Jovi. Conhece tudo de Bon Jovi. Todos os discos. Beleza, eu tô devendo pra ele uma música do Bon Jovi aí. Queria muito, Xande. De repente, deve dar para mim poder realizar esse sonho aí que eu tenho de cantar essa música para você. Eu tenho certeza que você curte ela, I'll Be There For You. Tenho certeza que você curte essa música, eu gosto pra caramba também. Mas já cantei para você It's My Life, Always, Live On A Prayer, né? You Give Love A Bad Name. Isso tudo aí a gente tocava, né, Cristiano? Tocava lá. Bad Medicine também. Isso. Pô, Alexandre, grande abraço, cara. Prazerzaço. Esse aí é o nosso fã número 1. Alexandre é anos 90 também. Pô. Cara que eu Beleza. gosto dessas músicas boas aí dos anos 90. Show, pô. Nunca morrem, né? Exatamente. Aerosmith, né? Gosta bastante também. Red Hot Chili Peppers. Oi, através de quem que você começou na música? Assim? Você falou lá dos anos 99, 2000, que você se juntou com a galera ali do Morro do Abel, inclusive, né? O Vaguinho, Felipe... Foi a partir de quem que iniciou assim, você com a música, assim, que descobriu que você só cantava ou você caiu de paraquedas ali?
Não tinha o Renato também, né? Isso, Renato, o Juliano, o Rafael, o grande Rafael, Rafael da Panderola, aquele abraço, Rafael grande Galdino, Rafinha. grande Isso. Galdino. Comédia Ô, por isso. Cristiano, eu comecei na música, cara, assim, eu sempre tive o dom de cantar. Aí no colégio chegar, fazer uma batucada, mandar um abraço pra galera do Bonfim, que a gente esteve fazendo a festa do Bonfim agora aí, com a banda Íris, né? Agora no início do mês. Foi assim, no colégio Alexina Londres, tinha o Ebert, que hoje também desce Danone, né? Bom Grande pra não Ebert. esquecer de ninguém, porque, né? Isso. Assim, Alex, nosso grande amigo Alex, que hoje está ali na Japuíba, ali na rua Barra Mancha, tem a paradinha dele de pizza. Alex, aquele abraço para você também, sempre me deram apoio. E na época era funk, a gente batia, fazia uma batucada, e na época eu gostava muito de cantar as músicas de funk, Suel e Amaro, Márcio Goró, MC Marcinho, essa galera toda assim. E tinha uma música especial que o Alex gostava pra caramba, que era Forever to Love You. Aí ele falou, pô, faz uma versão e tal. Eu comecei velho, por ali, é velha. Aí comecei por ali, aí por coincidência, eu tinha um cavaquinho em casa. Galera, ó, sou negação para cavaquinho, violão, arranho alguma coisinha. O Cristiano me ensinou uns acordes, mas também não foi nada à frente. Eu tinha um cavaquinhozinho, e o Luiz, pai do Felipe, o grande Luiz Pintadinho, e a galera da família Pintado toda de Angra, quem não conhece, grande finado Pintadinho aí, grande Luiz, o pai do Francis também aí também, né? Fernandão, sempre junto com a gente. Aquele abraço para toda a família Pintado. Tem a Lili e Isso. tem a Lili e a Rose. Rosemary. Isso. Aí o que acontece? O Murilo, grande influência, Murilo gosta muito de cantar Linkin Park, aquele abraço aí para você também aí. Aí o que aconteceu? O Luiz viu eu tocando um cavaquinho e eu juntei com o Felipe. Na época era eu, Felipe, Zigoto e Osmar, que começamos um arranhazinho lá, aí não foi pra frente. Eu não sei nem quem é o Zigoto. Não, eu esqueci o nome dele, mas Zigoto era o apelido, Zigoto. Aí tá. Aí nisso o Felipe falou, Hélio, consegui arrumar um contato com a galera maneira aí pra começar o Cedo Samba na época. Poxa, falei com o Iel pra tocar o cavaco, aí tem o Biano também que tá vindo por aqui, tal. Ulisses, eu falei, caraca, Ulisses, cara. Pô, me lembro dele. Estudei com ele, o Kleiner, na época do colégio. Grande Ulisses Maia, aquele abraço aí, irmão da grande Janaína, tio do nosso David, baixista. Um grande abraço para ele. Aí começou tal. Aí o que aconteceu, gente? Um fato curiosíssimo e muito, assim, engraçado. Os caras iam para ensaiar, aí eu não tava dando muita ideia, porque a gente já tinha montado a banda e não tava dando certo, né, Cristiano? Aí foi Iel, Ulisses, Vaguinho, Renato, Rafael, Juliano. Todo mundo junto. Naquele o Biano, Cássio, né? Isso. O Biano foi para dar uma olhada, tal. Aí o Iel, na época, grande Iel, aquele abraço, Daniel, falou assim, poxa, Enio, você não vai vir ensaiar, não? O que eu tava fazendo, gente? Eu vinha pro aterro jogar bola, do aterro eu subia todo suado, todo sujo, né? Aí eu vi que o negócio estava dando gosto, falei, poxa, cara, vale a pena ingressar com esses caras, porque os caras eram bons. Eu vi que ali dava futuro. Aí nisso, o Cristiano ia junto lá para poder dar uma olhada, ele e o Cureco, olha daqui, olha dali. Aí resolveram dar um apoio, que foi quando surgiu o Cedo Samba, a gente tocou no showmício que eu falei atrás aqui. Daí então, eu ingressei na música, mas muito disso também vem das raízes, né, Cristiano? Meu avô era músico, ele tocava cavaquinho, ele tocava um pouquinho de violão, banjo. Eu nunca me interessei. Meu pai já veio com percussão, pandeiro, um tantã, né? Meu pai toca um excelente pandeiro. Eu comecei no pandeiro também. Hoje em dia eu toco alguma coisinha de percussão, não muita coisa, graças a meu pai, o pessoal da banda aí. A gente arranha, né? Isso, a gente dá aquela arranhada, me deu uma força. E daí surgiu, cara. Graças a Deus, Deus me deu a oportunidade de ingressar com voz. Gosto muito do que faço. Curto todos os estilos de música. No Agitaê, junto com o Cristiano e os nossos amigos que eu citei aqui, eu abri o leque musical, né, que é para os outros estilos, o samba duro, o forró, o sertanejo universitário, o brega, o baião, shot, todos os estilos, graças a Deus, eu falo para vocês com convicção, com abertura, eu consigo cantar.
Eu lembro que a gente fazia trio lá no bar do Maurício, lá na Verômina. Isso, poxa, saía daqui numa dificuldade, né, Tiano? De moto, carregando violão, pedestal, pasta de música. Na época não precisava carregar caixa, né? Porque ninguém tinha carro naquela época. Verdade. Saía na moto mesmo. A gente fazia aqui no Caiçara, no centro, e fizemos no amigo dele lá no Bela Vista, na Verôme, né? Isso, lá na beira da praia. Que era na beira da praia. Poxa, ó, já passamos altos e baixos, galera. Já passamos muitos altos e baixos. Muita gente aí. que a gente conheceu ao longo dessa história aí que, né? Isso. Ajudaram, né? A gente também. E outra. Até você divulgar. Naquela época não existia rede social, era só Orkut. Né? Era só Orkut e dificilmente a gente conseguia acessar, né, Cristiano? Porque a maioria não tinha notebook, hoje celular com câmera, não tinha nada, era tudo analógico. Sim. E era difícil. Hoje qualquer coisa vira conteúdo da internet, né? Exatamente. Para criar um conteúdo era horrível. Tinha que ter uma câmera. Eu até tenho duas Cybershots daquela da Sony, que eu filmava com aquela câmera, depois de editava num programa lá. Ah, legal. E aí a gente tem os vídeos até antigos daquela época por causa dessas câmerazinhas. Mas era difícil registrar um show naquela época lá. Isso, que a gente sempre conseguia, de vez em quando, mandar um abraço pro grande Anderson, que era cameraman, né? E o cara que gravava tudo de prefeitura, ele junto com o Alex Mafor. Aquele abraço para vocês dois aí que gravavam e tem um conteúdo gigantesco, né, Tiano, nosso na prefeitura. Muito. Se pudesse até entrar em contato com um deles aí para poder recuperar essas imagens, né, mais para frente, que é difícil pra caramba, porque isso é arquivo deles, né? É arquivado, mas ó, se vocês procurarem saber um pouco mais da história do Cedo Samba, vocês vão ver que foi muita ralação, a gente se divertiu, a gente passou altos e baixos, e lembrando até hoje, nosso primeiro cachê, que foi o cachê desse que a gente tocou no showmício de prefeitura, foi quando a gente começou a ornamentar a banda, né, Tiano? Porque era um baixo de 3 cordas, que depois virou 2. Virava 2, né? Isso. Pandeiro. Corda enferrujada ainda. Exatamente, pandeiro. A gente botou uma pele nele que era só a carcaça do pandeiro. A gente conseguiu comprar uma pele e arrumou. Rafael tava com a pandeirolinha dele velha lá, o Vaguinho. Não era tantão, era um repique, que a gente chamava de balde, né, Tiano? De baldinho. Vaguinho, trava o baldinho. Era tudo na dificuldade. Aí, o meu Cássio, que o Cristiano tocou, ainda tenho ele até hoje, ainda tá na minha casa lá em Engenheiro Paulo de Frontin. Um abraço para minha família também, Engenheiro Paulo de Frontin, meus tios, tias, primos aí, né? Que a gente também, vamos falar que a gente tocou um carnaval lá, né, Cristiano? Em Paulo de Frontin, tocamos em Morro Azul. A gente tem uma longa estrada, já tocamos aí em vários lugares, representando a banda. Tocamos num festival também de banda, né, Tiano? Em Volta Redonda, né? Volta Redonda. Caraca, que sufoco, os outros me zoando o abraço tempo pro inteiro. Erlon, chegou aqui na live também. Grande Erlon. Pires. Aquele abraço, Erlon. É isso aí, baterista, tecladista, guitarrista, cantor, backing vocal e vocalista também, né? Torneiro mecânico. É isso aí. Grande Erlon, aquele abraço, Erlon. Não tinha nem lembrando, cara. É um dos melhores que tem na cidade, tá? Isso aí, verdade. E lembrando, cara, é muito gostoso e satisfatório a gente relembrar o nosso passado, cara. Eu não tenho nada que reclamar das coisas que fiz, das coisas que já passaram, né? E tudo que ainda vem pela frente, porque a vida é um leque. Por isso que eu falo, gente, vivam o hoje, porque o hoje é o presente, você está vivendo. Ontem você não pode mudar, é passado. O amanhã você não sabe se vai chegar, que só pertence a Deus. Né? E lembrando aí mais uma vez, agradecendo mais uma vez aqui ao Cristiano, vou externar para vocês uma outra história. A gente estava tocando no Vila Galé, no grupo Chapeleto também, do qual eu me afastei, porque eu falei, Cristiano, para mim não dá, porque é samba, muito samba, e, cara, não é questão de dificuldade, é porque eu não conheço tanto samba, né? E lá é mais raiz, né, Tiano? O samba tem que ser a vera mesmo. Eu tentei 2 vezes junto com o Cristiano, mas eu vi que não estava dando certo. Eu não quero atrapalhar a trajetória do grupo, que já tem uma solidez e já tem uma história. Aí eu estava tocando junto com o Cristiano, mandou um grande abraço aí pro nosso amigo Etiópia, Jorge Moreno, Rodrigo Paixão, Zizico Tenório, aquele abraço, Zizico. Sapão, grande sapo. Não lava o pé. Não lava porque não quer, hein? Mora na lagoa e não lava o pé por quê? Grande sapo. Grande sapo.
A gente acabou... Marcelo Rocha é o nome Isso. dele. Aí a gente acabou uma apresentação, aí eu cheguei foi até o Sapo e o Jorge que tava no dia. Falei, ô Jorge, cara, eu tô passando mal, cara, não tô bem não. Vê se consegue alguma coisinha pra gente comer aí. Aí tava tendo um churrasco e tal aqui, o cara falou, não, pode pegar. Só que eu dei um azar tão grande que na hora que a gente foi pegar o churrasco pra gente comer, que a gente tinha acabado a apresentação, tinha acabado. Aí nisso a gente foi desmontando o som, falei, cara, eu não tô aguentando. Aí tomei uma aguinha, que eu gosto muito de uma água com gás. Sentei e falei, Cristiano, não tô bem, cara, eu tô passando mal. Por sorte, que o Jorge tinha ido de carro com o Cristiano e ele também anda de moto. E ele falou, Hélio, deixa eu levar sua moto, cara, porque você não tá bem. Eu falei, não, leva até ali em cima, depois do estacionamento, que eu pego e vou embora pra casa, dá pra me ir, eu tô tranquilo. Ele falou, não, pô, vai com o Cristiano. Eu entrei no carro com o Cristiano, direitinho e tal, e sentindo um pouco de frio, né, calafrio. Aí vim com o Cristiano e tal, ele veio. Mesmo, né? Aí eu tava ruim, mas ruim, até a bica d'água da enseada, que a gente vem pelo retiro, eu até consegui falar alguma coisa. Dali pra cá eu não sabia onde era minha casa, eu tava sem pai, sem mãe, eu tava desfalecendo mesmo. O Cristiano falou que eu não tinha mais, assim, não saía voz, não tinha tato pra nada. E quando o Rodrigo Paixão foi se despedir, ele falou, Tiano, ele tá mais frio que o ar-condicionado do teu carro. Aí ele, por muito custo, ligou pra minha esposa, a grande guerreira, a Patrícia, meu amor, um abraço pra você, um grande beijo. Você é a razão da minha vida, é a mulher que cuida de mim, que me dá satisfação em estar do teu lado. Eu te amo, nunca vou deixar de te amar. Muito obrigado pela sua companhia, por ser essa amiga, por ser essa mulher guerreira e batalhadora que você é. Falou, Cristiano, leva ele direto pro hospital. E eu tinha passado aquele número pro Tiano naquele dia. Se eu não passo, hoje eu não estaria aqui dando essa entrevista para vocês. E você estava com a glicose 22. Muito baixa. Muito a médica baixa. falou que se demorasse mais 5 minutos, você Isso, e vinha ia no caminho. Ia morrer sem sentir nada, porque o corpo ia simplesmente porque apagar. O cérebro já não estava entendendo que o corpo estava ali, já estava começando a entrar em falência. Foi uma história, um negócio Foi muito assustador. Muito assustador. Aí a enfermeira me botou. É aquele negócio que eu falo para vocês. Todo mundo na vida tem uma segunda chance, Cristiano. As pessoas falam que não tem oportunidade. No seu caso já é uma terceira chance. Que não tem chance, né? No meu é uma terceira chance. Teve uma queda também lá em 2013, porque 2012? Queda de moto. Não, 2010. Em 2010, você caiu Deus de moto na Praia do gosta Amigo. muito de mim, cara. Falo para você, Pai, obrigado, Deus, por tudo isso. Espírito Santo de Deus, muito obrigado por tomar conta de mim, por cuidar da minha vida, da minha família, porque se não fosse por vocês, pelo Espírito Santo, é a Trindade, né? Espírito Santo, o Pai que é Deus e Jesus Cristo, eu não estaria aqui agora. Eu só lembro de ter acordado no hospital, a enfermeira acordou, eu falei, acordei. Você sabe por que você está aqui? Eu falei, eu só me lembro de quando eu estava dentro do carro do meu amigo, perto da bica d'água, eu falei, Cristiano, eu não estou conseguindo ver mais nada. E acordei aqui. Ela falou, se ele demorasse mais 5 minutos, a sua esposa ia estar te enterrando amanhã. Aí depois disso, rapaziada, não depois disso, eu sempre dei valor à vida, mas eu passei a dar mais. E por isso eu falo, cuidar mais da se saúde, você tem oportunidade, isso, Tiano, se você tem oportunidade, vamos supor, você chegou hoje no mercado, cara, deu vontade de comer uma picanha, deu vontade de comer o que você quiser comer, independente do valor, irmão, viva o hoje. Não deixe de viver o presente. Porque dinheiro acaba agora, você ganha outro depois. Mas a tua vida é uma só. Os prazeres que você leva da vida são os que você conquista hoje, no seu presente. Porque o seu passado já foi, você já viveu, já aconteceu. Por isso que eu falo, Cristiano, hoje eu não deixo de comer o que eu quero. Hoje eu não deixo de sair para onde eu quero se eu tiver condições, né? Eu não posso botar o carro também na frente dos bois. Mas se eu tiver condições de comer uma coisa boa, eu vou comer. Se eu tiver condições de botar uma boa roupa, vestir, eu vou me vestir. Se eu tiver condições de sair com a minha esposa para qualquer lugar que seja, comemorar com ela e com a minha família, o hoje eu vou comemorar. Porque viver, né? Eu quase perdi a minha vida e eu tô com meu pai também, que agora eu tô cuidando dele, graças a Deus. Ele não vai estar vendo isso, mas quem tá vendo, pai, um grande abraço, eu te amo. Muito obrigado por ser meu pai.
porque é dificultoso o que a vida nos proporciona. Eu quase morri e meu pai, infelizmente, ele perdeu o pé. Eu tô cuidando dele junto com a minha irmã, uma dieta rigorosa. Eu vou lá, mas ele tá super feliz, tá vivo. Agora eu tô vendo que meu pai tá vivo. Porque antes disso acontecer, Cristiano, ele tava, eu acho que meio deprimido. Eu ia em casa, ele tava sempre para baixo, deixou a barba crescer, não tava se importando muito com a vida. Mas depois que aconteceu comigo, que eu falei com ele, e ele passou essa dificuldade dele aí com o pé, ele também tá dando mais valor à vida, cara. Porque ele quase me perdeu e, cara, providência de Deus, cara. Pensa que é providência de Deus, que se você tivesse morrido, quem que ia estar cuidando do seu pai hoje? Verdade. Deus cuida de tudo. Porque às vezes é preciso a gente perder um membro ou perder alguma coisa para a gente dar mais valor à vida. E graças a Deus, pai, eu te amo. Vou sempre estar cuidando de você, porque você sempre cuidou de mim. É isso aí. E lembrando a vocês aí, amigos de casa, fãs da banda Agitaê, fãs da banda Íris, fãs do Enio, do Cristiano, fãs do Marcão, não deixe de curtir a gente, não deixe de seguir a gente, não. Curtam a gente, postem mesmo, falem o que vocês pensarem. Espero que vocês nos dê apoio à banda Agitaê, continue curtindo, continue seguindo a banda Agitaê, vão nos shows do Agitaê, continue curtindo o Enio, continue curtindo a banda Íris. Mais pra frente eu devo lançar um novo projeto e espero que o Cristiano me chame aqui para falar desse novo projeto também. Estarei aqui com vocês e agradeço, gente, de coração a todos que direto e indiretamente vêm cuidando da minha imagem como músico, da minha imagem como pessoa, como ser humano, porque as pessoas que não me conheciam às vezes poderiam me achar, vou falar de coração, um preto metido, um neguinho metido, né? Igual todo mundo fala, um crioulo. Gente, nada disso que eu falei aqui me abala, porque, cara, eu sou de cor mesmo, entendeu? Eu sou da cor negra e muita gente fala de bullying. Tiano, na nossa época não existia isso. Era cheinho, ô gordinho, ô baleia, ou não sei o que, não existia, cara. Hoje em dia, qualquer coisa que você fala, qual é negão? Ó, cuidado, hein? Qual é isso? Não, cara. Negão, crioulo, preto, tipo assim, macaco, era tudo que a gente ouvia quando era criança. Por isso eu falo pra vocês, cara, eu não tenho preconceito com nada disso. Meus amigos me tratam assim, é negão, é neguinha, é fumaça. Cara, eu me sinto privilegiado em ter vários adjetivos, né, Tiano, de apelido. Porque eu sei que é de coração, eu sei que ninguém tá me tratando com desrespeito, tá me tratando do jeito que eles pensam, do jeito que eles curtem. E, gente, muito obrigado por esses 25 anos à frente dos vocais do Agitaê, à frente dos vocais da banda Cedo Samba, Ragamuff, todas que eu pude fazer parte, né? À frente do Chapeleto por um tempo. Né? Tudo é aprendizado. O aprendizado que eu tive com vocês. Muitas das vezes, Cristiano puxando a minha orelha, Hélio, tá semitonando, tá fora do tom, tá isso, aquilo. Cara, era para meu crescimento. De vez em quando a gente até fica meio chateado, tal, mas não. Depois a gente vai ver uma filmagem, vai ver uma gravação, a gente vê que a gente está semitonando, está saindo fora do tom, está desafinando. Tudo que alguém chegar e falar para você que agregue na sua carreira, na sua vida, entendeu? No seu dia a dia, acate, gente, porque ninguém te dá um conselho para que você se arrebente. Às vezes é certo alguém puxar um pouco a sua orelha, que é para você aprender na frente, porque se tudo que você fizer, a pessoa te dizer sim e passar a mão na sua cabeça, você não vai aprender nunca. Porque a gente aprende com os erros. Melhor, né? Verdade, a gente sempre aprende com os erros. Fora acaba percebendo isso. Uma coisa que passa batido às vezes. Verdade, porque você está acostumado, está no automático. Né, Tiano? Ah, não, vou cantar essa música, você já está com aquilo na cabeça, está cantando, daqui a pouco você errou, nem viu. Erra um acorde, também passou e você não vê. Mas, gente, todos nós somos seres humanos, nós não somos inteligência artificial para corrigir tudo, né, Tiano? Que agora corrige tudo. Corrige. Né? Bota até palavras na sua boca que você não disse. Cria tudo que... Verdade.
Só espero, falo para você aqui, para o Marcão e para todos de casa, que essa inteligência artificial, Tiano, não venha nos prejudicar mais para frente. Porque quem não lembra do filme Exterminador do Futuro? Você lembra? Cybernet, Cyberdyne, que a própria internet se tornou autossuficiente. Você já imaginou se acontece isso hoje? Isso está acabando com muitas profissões, muitas ocupações no mundo. Aí. O próprio Elon Musk mesmo deu uma declaração que a cibernética, a internet, a inteligência artificial está dominando muitos mercados. Assim, verdade. E a pessoa que não se atualizar, que não vai se ligar nisso, vai ficar para trás. E realmente está acontecendo, cara. Eu vi que você se emocionou aqui ao falar do seu pai, que é óbvio que eu quase me emocionei também, porque o meu pai também hoje passou mal, mas graças a Deus o meu sobrinho ficou lá com ele, o Giovanni também depois ficou. Eu Poxa, não pude, porque eu estava vindo para esse caminho, para essa cá, e toda terça-feira eu fico agarrado. Mas como é que você administra esse tempo de vida, assim, trabalhando no comércio, que você trabalha numa multinacional e tipo assim, família, como é que você misturava tudo isso? Você tinha que lidar com a pressão da família, que as mulheres cobram, a pressão do gerente da loja, que eles também querem resultado, isso. E a pressão de ter que entregar também um trabalho artístico impecável. Assim, como é que você julga isso assim, no seu dia a dia? Ô, Cristiano, você ficava pensando isso, relutando? Penso. Sempre pensei. Cristiano, é difícil, cara, porque, igual eu falei pra você, nada que a gente apresenta, todo mundo pensa que é um oba-oba, mas tem, cara, por trás de tudo que a gente faz, tem um fardo que a gente carrega que nem sempre é leve, cara. Tem gente que carrega fardo leve, mas só que o nosso, igual você tem a rádio, você dá aula, você toca, não só no Agitaê, que você toca com várias pessoas, você tem o seu projeto de chorinho, você tem o seu projeto de samba, entendeu? É muita coisa. E eu sempre me dividi, cara. Eu sempre fui assim, eu falei, gente, eu sou tipo um esteio, entendeu? Um alicerce. Eu não posso deixar, se acontecer alguma coisa comigo, eu sei que a vida vai continuar. Mas, cara, eu sou um cara muito família, cara. Eu sou muito família mesmo. Mandar um abraço para minha família de Padre Fronten, que tem mais ou menos já uns 3 anos que eu não vou lá para visitá-los. As minhas tias que têm vindo aqui, primos também. Tocamos que eu não lá tenho também, tido né, tempo. em 2007. Tocamos. Aí o que acontece, Cristiano? Cara, eu tô dividindo o meu tempo com o meu trabalho, a minha família, dando uma força pro meu pai também. E a música, cara, é assim, eu tenho que tipo ser um super-herói, mesmo sem capa, né? Por quê? Às vezes eu acordo, Cristiano, todos os dias posso falar pra você, eu acordo na faixa de 5 horas da manhã, 5:30, eu já tô acordado. Mas aí eu levanto, vou no meu pai, né? Minha mãe já preparou o café dele da manhã, eu vou para medir a glicose dele, ver como é que tá, eu que boto os remédios dele, que eu controlo tudo, né? Aí vou pro meu trabalho, faço a minha parte de trabalho toda certinha, e minha irmã vai para fazer o almoço, cuida dele, faz o curativo, depois eu vou, dou uma força ele também, que ele precisa muito, eu vou lá, ajudo ele a tomar banho e tudo, ele tá super tranquilo, mas não pode botar o pé no chão porque ele cortou aqui perto do calcanhar, perdeu basicamente o pé todo. Nossa. E a recuperação dele está sendo, graças a Deus, assim, extraordinária. Tem o pessoal também que eu não posso deixar de agradecer nunca, que é o pessoal do Melhor em Casa. Gostaria de agradecer ao Muito Pablo, bom, ao Diogo, a Keila, a enfermeira Raquel, a dona Beatriz, que vai lá também para poder tomar conta dele, a nutricionista, eu acho que é Fernanda o nome dela. Gente, muito obrigado pelo carinho que vocês estão tendo com meu pai, pela estrutura que vocês estão dando pra gente, sempre parabenizando, porque sou eu e a minha irmã que cuida depois do ferimento, né, Tiano? Faz o curativo, limpa, deixa tudo organizado. E graças a Deus, cara, se não fosse esses anjos que Deus coloca na nossa vida, eu acho que seria mais difícil, cara. Mas graças a Deus eu sempre soube harmonizar e administrar o meu tempo. Eu queria ter mais tempo para poder ajudar mais pessoas,
mas o dia só tem 24 horas e se a gente não cuidar da nossa estrutura também, a gente não consegue cuidar de ninguém, né? É. A gente não consegue dar um bom trabalho, a gente não consegue cuidar de uma pessoa que precisa, a gente não consegue dar um bom conselho. Se a gente estiver doente e ficar parado, tudo para, porque tudo é em volta de você. As pessoas que confiam em você e precisam de você vai sentir a sua falta. Por isso que eu falo, você que é pai aí de 2 meninas, cara, cuida da tua família, vive o hoje, faça o melhor que você puder por você, pela sua família, porque, cara, o que a vida nos traz é surpreendente, é viver um dia após o outro, mas sempre lembrando, o hoje é o que você tem que ter o foco nele, porque você sabe que chegou aqui, agora o amanhã você não sabe se vai chegar. Tem um cara também que se manifestou aqui na nossa transmissão, que é um cara que eu admiro bastante também. Além do Erlon, que o Erlon e o André Bainha são... O comentário não estava atualizando aqui. Aí o Marco Aurélio foi o primeiro que comentou, depois veio o Erlon, fala jogadores, o André fala aí rapazes, aí ficaram interagindo ali. E o André falou aqui, ó, que você é metido mesmo, depois é brincadeira e tal. Depende da pessoa que dá o conselho. Tá? Enfim, o André foi interagindo com a gente aqui. Pô, beleza. Queria pedir desculpas aí ao André por não ter mencionado ele antes, porque não estava aparecendo para mim aqui. Beleza. Mas André, Erlon, né, o próprio Alexandre também, Isso. Mariano. André, aquele abraço, cara. Tu é André, show, meu irmão. Tu André é é o nosso maneiro pra representante. caramba. Nosso representante aí na música. Grande André, aquele abraço, André. Como diz o Jamiro, cabeça de lata. É isso aí. Ô, André, e outra coisa, hein? Aguenta a pedrada e não, né? Quando tiver alguma coisinha fazendo aí, André, que der pra dar uma encaixadinha, me faz o convite que eu vou cantar pelo menos umas 2 musiquinhas contigo aí, cara. Tô demorou. sentindo tua falta aí. Você mora Beleza? pertinho ali de onde ele canta Isso, sempre, pô. né? E o André agora tá multi, tá tocando em tudo quanto é lugar. E Grande ele vai- André, que a ele sua vai agenda tocar. seja sempre vasta, E cara. ele vai futuramente tocar também, não só cantar. Isso, vai- ele tá se atualizando. já Tiano, cara, eu sei que pra música, exercício, as coisas e tal, a gente tem o leque, já São tem o muitas conhecimento. barreiras, né? São muitas Isso. barreiras a enfrentar. Né? Eu vou fazer o seguinte, cara, eu vou lançar aqui agora no ar. Vou bater um papo com outro André, que é um André, professor de música. André, aquele abraço. André, eu vou entrar em contato contigo, vou pegar umas aulas de violão com você aí. Vou fazer uns exercícios em casa. Vou tentar fazer alguma coisinha. Nunca tem é uma tempo, né, noção. Tiano? Já tem uma noçãozinha. O nego Aí fala, fica burro fácil. velho não aprende, mas acho que aprende sim. Aprende. Vou tentar aprende. alguma coisinha mais pra frente aí. Mas aquele abraço, mandar um grande abraço também pro Caio. Caio Seixas, que é o rapaz de apoio do André, né, André? O violão. Mandar um grande abraço aí pra galera toda aí da música, Rodrigo Sugos, Rodrigo Porto, Cecel, Jamiro, aquela galera toda aí, Nossa, cara, esqueci o nome agora, gente, Esse me André perdoe, Viana, cara. me perdoe, esqueci o nome de muita gente, mas amigos que estão no grupo, é pra todos vocês, beleza? O André viaja muito, cara. Tá falando que eu excluí o vídeo dele. Quem excluiu nada, seu danado? Você acha que eu vou excluir o vídeo seu, rapaz? Pra quê? O vídeo, pra mim, foi uma das lives mais assim, impactantes que eu já fiz. Que, inclusive, a gente ficou 1h30 praticamente de live aqui. Verdade. Cara, eu já te falei o que pode ter acontecido e realmente foi o que aconteceu. Não tem outra explicação, mas tá lá no YouTube, né? Do YouTube não apagaram ainda não. Se apagarem também, o Marco Aurélio tem o vídeo todo na íntegra lá, ele manda pra você, você posta de novo e mostra que você não tá de bobeira, não. Cristiano, e lembrando também uma coisa muito importante que a gente sempre frisa, Ele falou pra você fazer uma palhinha sobre o projeto que você tá falando aí direto desde o começo. Ele tá assistindo tá? desde o começo. Sobre música. Gostaria de lembrar aí o André, Cristiano, a galera toda dos músicos se compadeceram na época da epidemia, né, Tiano? Pandemia. Do Covid, aquele vídeo do pessoal todo cantando Pais e Filhos, né? Show de bola. Cara, o vídeo deu o que? Mais de 10 mil visualizações, né, Cristiano? Deu na época. mais de 1 milhão lá no X-Vídeo. É que tentaram zoar a gente com isso aí e Botaram- acabaram ajudando. Deram mais visibilidade ainda pro vídeo. Verdade. Botaram no X-Vídeo. Isso, Não, mas foi o vídeo experimental. experimental. Né? Porque a gente tem um grupo dos músicos. Aí toda a etapa que eu concluía, eu jogava lá no grupo pra galera ver como tava ficando, mas não era
Definitivo ainda. Aí teve um cabeça de vaca lá, que pegou o vídeo e jogou no X-Vídeo pra zoar. Mas você sabe, Opa, mandando também um grande abraço, sabe pra quem, Tiano? Eu não sei se ele tá em Angra, se ele já voltou. Grande Gil Batera, tava em Portugal, né? Ele tá lá, acho que ele vai ficar lá, rapaz. Acho que vai ficar lá. Vai ficar por lá mesmo. Pô, Gil, aquele abraço, cara. Grande Batera, já fez parte também com a gente aí, uma ajuda nossa no teatro, quando a gente tava fazendo aquelas lives, né, Tiano? Na época da pandemia. E, André, meu projeto, cara, é, por enquanto, com a banda Íris mesmo lá no Rock and Roll, mas eu pretendo pra frente aí fazer tipo um solo, igual o Tiano falou aqui, cara. Vou me dedicar um pouco ao violão. Isso tudo demora, cara. É cerca de um ano e meio para poder aprender alguns acordes, para estar seguro, direitinho, fazer um trabalho legal. Porque como você é um cara perfeccionista, André, eu também sou, acho que o Cristiano também é, eu não quero levar um trabalho lixo, um trabalho de porco pro público que assiste a gente, cara. Eu não tô aqui para jogar a minha carreira, né, Tiano, de 25 anos que eu tenho, jogar no lixo tentando apresentar um trabalho sólido e fazer me perdoem, gente, pela palavra, uma cagada. Manter a qualidade, né, pelo menos. Isso. Fechar a carreira seguro, exatamente. Né, com os dois pés no chão. Isso. Quando eu estiver seguro, sim. Eu tenho uma observação, você falou das lives, da participação do Gil e tal, tem uma observação que é uma sacanagem o que o pessoal fez na época lá. Porque você também fez, várias pessoas passaram pelo palco lá do teatro e participaram da live. A live ficava postada na página da Turizangra, não era a Secretaria de Eventos ainda. Isso. Os caras, eles simplesmente deletaram todos os vídeos e não tem. Eu perguntei até uma das pessoas lá, que era responsável na época, eu falei assim, pô, vocês não guardaram nenhuma cópia do vídeo para entregar pro músico, porque o músico aquilo ali era um material para ele, não sei o quê. Isso. Simplesmente apagaram os vídeos todos, ficou uns dois lá, parece que não apagaram, ficou bem para trás lá. Acho que foi foi o do Wilson, que deve estar ainda online, e teve mais um que eu não lembro. Mas, pô, foi uma falta de respeito, era antes de apagar o vídeo lá da página, a página da Turizangra não é para essa finalidade, tudo bem, eu até entendo. Mas pegava o vídeo, baixava, entrava em contato com o músico, aqui ó, eu apaguei o vídeo da Íris lá do site, né, da página. Mas está aqui para você. Mas está aqui, ó, para você postar na sua rede social e tal. Porque muita gente deu a bobeira de não guardar o vídeo, cara. E aquilo ali é um material tipo assim, de você utilizar ele até para divulgar o trabalho. Né? Isso, projetos futuros. Isso. Eu tenho um pedacinho, Tiano, eu tenho não, que eu acho que quem tem é o Léo, ou se não me engano, eu acho que foi você que mandou pra gente. Um pedacinho da Iris cantando o Kleber, Surto, Pirou o Cabeção. O Kleber também teve participação. Isso, participou com a gente. Grande Kleber, tecladista, grande eletrônico, né? Mexe com eletrônico. Ele passava o som e depois tocava o teclado. Poxa, Carol, só tenho a agradecer todos os músicos que passaram pela minha carreira musical, né? Que me ajudaram, me deram um levante. E lembrando, Tiano, agradecer. Ele era pequenininho, hoje é um grande percussionista, tocou com a gente recente agora. Grande Francis Pintado. Grande Francis. Aquele abraço, ele me lembrou até hoje, Enio. Tô aqui para agradecer a vocês. Lembra do dia que eu fui lá, que vocês estavam tocando, que o Felipe pegou e falou, meu primo, e o Vaguinho duvidou que eu fazia aquela virada no surdo, que eu fiz, uma virada que a gente sempre fazia, nas músicas do Harmonia, né? Cara, ele fez corretamente e me falou esses dias, eu fiquei rindo à toa, cara. Poxa, ele lembrar da época que ele estava começando e quem abriu as portas para ele foi a banda Agitaê, cara. Pô, graças a Deus, Francis. Obrigado, cara. É do samba. Obrigado pelo carinho, Francis. Tamo junto sempre. Um abraço pro teu pai, um abraço para toda a tua família, que são todos excelentes músicos, né? Teu avô, onde quer que ele esteja, sempre vai estar na memória de todos aí, grande Pintadinho, né? Cara, e lembrando, a família é boa, o Felipe Batera, seu pai, cara, grande bandolinista, né, Tiano? Toca um bandolim excelente aí, grande Fernando. Luiz, pai do Felipe também, poxa, dá uma arranhada boa no bandolim também. Poxa, tranquilo, cara, uma família aí, ó, daqui, cara, de tirar o chapéu, me acolheram também. Me sinto parte da família, me sinto aí primo de vocês,
tal, vocês são pessoas 10, cara. Onde quer que eu vou, onde quer que eu esteja tocando, sempre tem um de vocês comigo. Grande Murilo, fã da banda Íris, tocou com a gente no Angra Motofest do ano passado e espero que esse ano também a gente esteja no Angra Motofest, né, com a banda Íris, porque a grande homenageada é a Íris, por isso que o nome da banda é Íris, para quem não conhece a história, era a avó do David, nosso baixista, mãe do Ulisses, que foi o nosso violonista da banda Agitaê e da banda C do Samba, que veio a falecer. Ela era motociclista, um acidente de moto em Ubá, quando estava indo para Minas, fatalidade, entendeu? Aí a gente conversou e resolvemos batizar a banda por nome de Íris. E graças a Deus até hoje estamos com esse projeto e não vou deixar de andar com esse projeto, vou tentar mantê-lo, porque para quem não sabe, vou falar para vocês igual o Cristiano falou aqui, a gente viver de música em Angra hoje em dia, para quem vive só da música, gente, é difícil demais, cara. É muito difícil. Para nós que somos amadores e a música pra gente era tipo um lazer, era uma segunda renda, né, Cristiano? Já é difícil, imagine para quem vive só dela. É verdade. Né? Porque, na maioria dos casos, falo para vocês com convicção, na época que o Agitaê, que era C do Samba, surgiu, Cristiano, quanto que era o cachê no Veracruz? Rapaz, naquela época era 400 contos. Então, 400 contos era o cachê. Você sabe quanto que é o cachê hoje? Continua sendo 400 conto. É. E eu acho que, pô, Pra alguns, 25, né? isso, para alguns, 25 anos depois, você com uma história impecável na música, você com uma carreira sólida, você com fãs espalhados por toda a cidade, você demonstrando um carinho imenso pelo seu público, nunca sendo metido, negligente, entre aspas, escroto com ninguém, sendo mal educado com ninguém. Poxa, 25 anos de música, o seu cachê continua o mesmo? Que hoje em dia quem delimita o valor que vai pagar para você são as casas? Não é você, artista, que chega com a sua proposta? Por isso que eu conversei com o Cristiano. Gente, eu não sou melhor que ninguém. Não estou aqui para discutir o cachê de Y, Z ou X. Mas eu acho, gente, se a gente não se valorizar, não impor o nosso valor, o dono de casa, de empreendimento, entretenimento, vai saber que está tudo bem, né, Tiano? Vai saber que está oba-oba. Porque você não reclama, não fala nada. Tá tudo por isso mesmo. Chegou, tocou, foi embora, botou sua ferramenta de trabalho no saco, desmontou o som e foi embora, ele tá achando que tá maravilha. Só que, gente, não é. Falo para vocês, por convicção, pelo tanto de tempo que a gente toca na noite, a gente toca direto, juntando os 2 sets de música, de 2h30 a 2h40 por noite. Descansa entre meia hora, 35 minutos. Gente, já foi comprovado, 1h30, 1 hora a gente falando, não é cantando, é correspondente a 8 horas trabalhadas. Isso é cientificamente comprovado. Procurem no Google, procurem ver direitinho. Isso. Agora já imaginou 2h40 cantando? É o que eu falo, 1 hora a voz acaba e você tem que dar valor. Aí eu falei com o Cristiano, Cristiano, eu acho assim, cara, para você tocar, para quem tem dinheiro, entre aspas, né? Porque o contratante, às vezes ele bota um intermediário para te contratar, né? Ele não fala diretamente com você. Mas eu acho assim, para você sair da sua casa, dar o seu melhor, você já ensaia, tira a música, carrega peso, monta, desmonta, carrega peso, monta de novo, joga dentro do carro e vai para sua casa. Eu acho que no mínimo, eu acho que o músico em si não pode ganhar, é o que eu estou sugerindo, é o meu ponto de vista. Ele não pode ganhar menos de R$300 por apresentação. É o que ganha um voz e violão, né? Exatamente. Ou seja, o cara tá sozinho, voz e violão. Isso. Se é 2, 600. Já cai pra, se isso. É 3, 900. Exatamente. Tem que ser, Tinha que ser essa lógica. nessa lógica. Porque, só para fazer um resumo,
E lá no Vera Cruz, em 25 anos atrás, era R$400 para 8, 7 pessoas. Mas naquela época era dinheiro, né? Então, mas olha só, 8, 7 pessoas. Era um show. Independente da quantidade de pessoas que é o preço do show, R$400. Aí foi se diminuindo a quantidade de músicos, porque o cachê não subia. Hoje, R$400 está para 2 ou 3, que é o preço de um show também, que é a mesma coisa de 10 anos, 25 anos atrás. Só que é o preço do show e acabou, depreciando por causa dessa questão do cara aceitar, né? A questão de aceitar. E as casas de show... naquela época, o músico não botava som. Não. Ia lá só plugar o instrumento, tudo direitinho, só passava e hoje o cara ainda leva caixa de som nas costas. Exatamente. Carrega peso, faz muita coisa. 1000% praticamente. Isso, e outra coisa, e as casas de show, Tiano, monopolizaram isso, né? Falam, fulano lá paga 100, por que eu vou pagar 150? Mas também tem um músico que é sem vergonha, que cobra mais barato para pegar o trabalho. Exatamente. Aí eu falei com o Cristiano, eu realmente estou dando uma paradinha, gente. Estou dando uma parada aí com a Agitaê, não vou deixar de ser fã, é a banda que me projetou, né? Mas eu tô dando uma parada após 25 anos. A sua história tá toda lá, né? Tá toda ali, tudo começou ali, até no evento de rock and roll que a gente começou, né, Cristiano? Que depois eu formei a banda Íris, foi a Agitaê lá na Praia da Chácara. Sim, na época que não pôde fazer na Praia do Anil, foi acho que 2 anos lá, a gente fez lá. E eu não posso deixar nunca de agradecer os meus amigos, Cristiano, Vaguinho, Rafael, Iel, Biano, Felipe, Renato, né? O grande Renatinho também. Renatinho, aquele abraço para você, Renatinho do Cavaco, que também tem o projeto dele aí de pagode. Renato, grande abraço. Neymar, percussionista. Grande Neymar. Segura nele! Não é o craque, mas é o nego. É o nego. Outro cara também que me deu uma moral, Tiano. Vou falar o nome dele aqui também. Grande Clevin. Clevin, um abraço, cara. Muito obrigado pela oportunidade de cantar no Inspira Samba contigo, cara. Valeu, obrigado. Também é um Carnaval. Que se quiser vir participar do podcast, contar beleza. A história dele, do Inspira Samba, tranquilo. Que possa ver. Poxa, só agradecimento, Cristiano. Gente, som aqui no estúdio. Muito obrigado pelo carinho. Vou continuar com meus projetos, vou continuar junto com o Cristiano, batendo sempre aquele grande papo. Se eu puder ajudar ele direta ou indiretamente, eu vou estar ajudando. E ele, eu sei que vai fazer o mesmo por mim, porque nós somos amigos, gente. Eu só parei de cantar no Agitaê agora, mas, gente, a amizade continua, os projetos continuam. Nada impede de uma agenda de carnaval, por exemplo, você não ir fazer. Porque ir fazer. Carnaval é sempre as mesmas coisas. Beleza, tranquilo. Sempre curte junto. De boa. Mas, gente, 25 anos não são 25 dias. Então, tudo que vocês quiserem saber sobre o Enio, que é o Enio Carlos, né? Enio Agitaê para muitos. A história toda tá gravada no C do Samba e Agitaê. E parte dela agora na Íris. E eu pretendo manter a minha história com excelência. Tudo que eu for fazer agora, daqui para frente, eu vou fazer com coração, como eu sempre fiz, mas entregando um trabalho excelente. Nada meia boca, nada para queimar a carreira que eu tenho de 25 anos atrás. E outra coisa, Tiano, pegando um gancho no que você falou, sobre os contratantes, por isso que muita gente hoje, muitos músicos, trabalham com VS. Também. Por quê? Porque como diminuiu o cachê e a apresentação fica cara pra gente ir com uma banda, pra gente ir com um trio ou um quarteto, a gente teve que diminuir na quantidade de músicos e veio o VS, para quem não sabe, é um acompanhamento que a gente bota musical, não é playback, é VS, é diferente do playback. Mas tem uma diferença entre os dois, mas eu não vou discutir isso agora aqui, porque vai cair em contradição, daqui a pouco tem gente brigando por causa disso aí. Mas um grande abraço para quem usa o playback também, que eu não tenho nada contra, um meio de trabalho, e para quem usa o VS, que é uma coisa que veio agregar para o músico. O meu irmão falou, né? O cara às vezes usa o playback porque ele tá dentro daquela necessidade de Exatamente, usar, né? É a opção dele, não tem como ele fazer uma outra coisa. Por quê? O músico não tem oportunidade, gente. Pra gente ganhar um pouquinho a mais, a gente tem que espremer aqui, aí para não perder a qualidade, a gente usa o VS e usa o playback. Porque o playback ele já vem cheio, né, Cristiano? Vem com base, vem com back vocal, vem com solo, vem com tudo. Você só bota a tua voz
exclui o instrumento que você está tocando para fazer ele ao vivo. Não precisa tocar. Né? Isso, não precisa tocar o restante. O VS também é basicamente a mesma coisa. Você vai tocar o seu instrumento, a sua música, você grava os vocais, que não vem gravado, você tem que gravar. E o complemento também é tudo editado, né, Cristiano? Para acompanhar, tem o tempo, tem o clique, tem a velocidade, é tudo dentro dos parâmetros para você não fazer um trabalho ruim. Não é qualquer baterista que toca isso, não. Tirando aí o chapéu pro nosso grande Wallace Batera, que hoje o Wallace agora, Leozinho Batera, Gil, Alisson, esses camaradas são fera, filho. Porque, ó, vou falar agora para vocês aqui, ó, Cristiano, amigão, só que assim, a maioria das vezes que a gente já tocou, o Cristiano sempre dava uma mexida no VS. Aí de vez em quando quebrava o batera. Pô, Cristiano, não tá isso, não tá aquilo, não tá o quê. A gente botava pra ouvir. Às vezes tinha uma diferençazinha ou outra, mas como a gente sempre tocou nesse esquema, nesse ritmo, a gente burlava aquilo ali e dava tudo certo no final. Mas, o errado virava certo. Arranjo. Virava arranjo. O pão de queijo errou. Isso. Não, errou não, virou arranjo. Errou não, claro, virou arranjo, filho. Não tem namoro, não, agora tem. Saiu uma nota diferente ali, veio arranjo novo que o baixista criou, o guitarrista fez na hora. Mas é aquilo, o músico em si, cara, eu tiro o chapéu para quem é músico, tiro o chapéu para esse pessoal. Eu não sou arranjador, quem dera. Eu conheço tonalidade, se tiver o tom errado, se tiver nota errada, o Cristiano sabe disso, eu sei, eu falo na hora. E pode estar tocando a nota errada que eu canto no tom certo. Eu já acostumei com isso, ouvido treinado. Mas, cara, eu tiro o chapéu para esses camaradas que são arranjador, pegar um VS, desmiuçar ele todo, botar tudo certinho no clique, no tempo, na colcheia, semicolcheia, nota cheia. Tem os nomes que se dão. Tem a harmônica que usa. Eu sou mais de ficar quietinho, não é a minha área, mas se tiver errado, eu sei que tá errado. Eu não falo na hora, mas depois eu falo, essa música aí não tá legal não, tá meio nota, assim, ó. Uma nota errada. Tá ruim aí, tá dando ruim. Dá um nó na harmonia. A gente dá um sorriso, que é pro pessoal às vezes não ver que a gente tá errando, porque muito das vezes o pessoal tá ali pra ouvir e tal, não sei o que. Tem muita gente que tá ali pra curtir a música, nem vê isso acontecer, né, Cristiano? Mas sempre tem um músico que vai assistir a gente, que conhece e sabe, né? A gente dá uma risadinha, olha assim, cumprimenta. Mas, gente, nada passa despercebido aí aos olhos de Deus. Gostaria de mandar uma grande ressalva para todos que confiem no Pai, confiem no Espírito Santo, confiem em Jesus Cristo, que só eles, a Santíssima Trindade, têm o melhor para a gente, querem o melhor da gente, assim como a nossa família e os nossos amigos que viram família. Né? Por quê? Não é porque é o teu irmão de sangue que é a tua família. De repente você tem um irmão de sangue que não está nem aí para você e tem um amigo que te estende a mão. Né, Cristiano? Nem sempre a família realmente é família. Né? A gente tem que saber tirar isso. Mas graças a Deus eu não tenho ninguém da minha família que não seja família. Todos eles gostam de mim, eu gosto deles também. Amo a minha família, né? Amo os meus familiares, meus tios, tias, família é o suporte primos. De vida de é o nosso todo mundo. suporte. Graças a Deus, eu acho que não tem ninguém que eu saiba dar pá virada na minha família. Mesmo que tivesse também, eu ia amar do mesmo jeito. Não vou deixar de amar. Mas, gente, muito obrigado por essa oportunidade, Cristiano, que você me deu de estar aqui no podcast da Positiva, de falar um pouco da minha carreira, falar um pouco da minha vida pessoal, profissional, falar dos meus projetos que vem para frente, agradecer os amigos dessa grande Angra dos Reis, de Morro Azul, de Paulo de Fronten, de Volta Redonda, de Valença, os lugares onde a gente já passou, do Rio também, que a gente já tocou lá em Copacabana, né, Cristiano? Show. Tocamos lá num show também, grande... Maracanãzinho. Meu Deus, agora grande Fabiano, já estava esquecendo o Fabiano, foi com a gente fazer um cavaco. Fabiano! Grande Biano. Careca. Isso. Grande Fabiano. Lembrando, cara, ó, pra vocês verem como vem vindo tudo fresco na mente. É muita coisa, gente. A carreira é longa, sólida, grande, amizades, né? Muitas amizades. Só tenho a agradecer, primeiramente, a Deus por estar aqui hoje, dando essa entrevista, fazendo esse documentário, que eu sei que o Cristiano vai guardar. E quando vocês quiserem, é só acessar, que vai estar lá, para vocês verem. Infelizmente, hoje, eu não posso cantar, porque não teve a oportunidade de vir um instrumentista, eles não puderam vir, nem o Léo, nem o David.
Se o a Léo galera do viesse, instrumento. eu botaria o backtracks ali. Isso. Até chamei ele aqui, ó. Tá assistindo o vídeo danado Beleza. Aí, mas Aí, estamos tranquilos. aqui. Acabou de dar um oi aqui. Léo, aquele grande Bichona. abraço, Léo, David, Oh, não pode falar um isso, abração. senão sai mas no- estamos junto, ó. A Banda Íris vai continuar. Desmonetiza, né? Tamo junto aí e vamos correr atrás desse Angra Motofest. Tô com sede de rock and roll, tô com sede de música. Voltei a viver novamente depois desse susto, né, Cristiano, que eu quase morri. Cara, eu tô dando muito valor à minha vida, filho. Eu vou curtir, vou fazer o que eu puder fazer na hora que eu quiser fazer e se puder. Não vou deixar de viver a minha vida, eu vou viver intensamente a minha Show de vida, bola. a música e a minha família e as amizades que ainda hão de vir, outras amizades. E lembrando aí, um grande abraço a todos os músicos de Angra, não tirando nenhum deles. Grande Pará, também lembrando do Pará, lembrando do Wilson do Rosário, Semana grandes que vem, amigos, Thaís. isso, lembrando do Erlon, O Wilson tá aí. Panorama, lembrando dessa galera toda aí, Renatinho, lembrando aí do Juliano Canhoto, alô Canhotinho, Galera é do isso pagode aí, também. galera do Pablito, pagode, David, Pablo, isso, Eriquinho, David Eriquinho, João Vitor do João Domiru, Vitor e outra, Leozão, não, tá- e outro teve aqui camarada, que eu não posso deixar de Lembrar. falar aqui, Tiano, não, Igor, também. O Igor. grande Igor, Grande o Igor. Igor. ó. Teve a participação Fez aquela dele, participação né, com a gente lá na Casa da Picanha, né, Cristiano? O galera do show. pagode da Seresta, do show. Isso, o aquele Beto medley gostoso lá, né, com Exalta Samba, Belo, tudo misturado, Sociedade do Samba, Imagina Catinguelê. Samba, Catinguelê. Grande Igor! Grande ressalva, irmão. Grande salto na tua carreira, onde quer que tu esteja aí vendo esse vídeo, ou se você vê depois. Igor, de coração, cara, torço muito por você. Você merece. Grande cara, grande coração. André, sua carreira também vai consolidar, cara. Você vai sair dessa aí, tu é canhoto, vai sair dessa aí, vai tirar de letra. Amanhã ou depois a gente vai fazer até um dueto. Eu e você no violão aí, cantando a música, beleza pura? Tá essa ressalva aí, tamo junto, hein? E lembrando, sempre precisar, Irmandade, galera dos músicos toda aí, que precisar de mim, eu estarei aqui. Se precisar de um pandeiro, eu toco, arranho alguma coisinha, mas faço legal, não faço feio. Se precisar para ajudar no negocinho, eu tô junto, pode me chamar, se eu puder, eu tô lá. Se precisar que faça um backing vocal para alguém fazer uma gravação e eu tiver disponível, pode me chamar, eu vou ajudar, entendeu? Se me chamar aí para qualquer participação, tanto numa percussão, tocando uma timba, uma tombadora, que a parte de percussão eu curto mais e conheço um pouco mais. Jorge Moreno, aquele abraço, irmão. Obrigado pela oportunidade que você me deu, pelo reco-reco você levava para me emprestar, Pelo apelido. um morto muito louco, quase que eu fui mesmo, pelo chocalho, que todo mundo, quem não conhece chocalho, o nome certo é Ganzá, Ganzá. tamo junto aí. Ovinho. E lembrando, o grande ovinho, e lembrando, gente, ó, cara, tô muito satisfeito, muito feliz de coração, tô alegre, tô radiante aqui por participar desse podcast. Graças a Deus eu pude falar da minha vida, da minha profissão. E quem não me conhecia como músico e nem como pessoa só de vista, hoje eu acho que pode me conhecer um pouco mais como músico, saber que eu sou um camarada carismático, sou um camarada totalmente família, sou um camarada que não sou metido, sou um camarada educado, né? E sou um camarada coração, cara. Eu tô sempre disposto a ajudar, a somar. Se eu não puder somar, falo com vocês, cara, atrapalhar eu não vou. Eu prefiro sair, deixar que siga o barco, o carro, a carruagem, o que seja em frente e ficar de observação, tá? Mas, ó, se quiserem me seguir, lá no Facebook é Enio Agitaê e tem também lá no nosso Instagram, tá lá o Enio também. Tem algumas fotos de shows, algumas fotos que eu curto da minha esposa lá postando bolo, né? Que é a Pati, Delícias da Pati. Quem quiser curtir também, ela tem o dela lá, o Instagram. É só entrar em contato com a gente, beleza? E lembrando aí a vocês que em breve estarei com um novo projeto, não agora, mas continuarei à frente dos vocais da Banda Íris, que é a banda que eu vou dar ênfase agora, né? O rock and roll, pop rock nacional e internacional. E espero que todos vocês curtam. Aquele grande abraço a todos os músicos. Lembrando mais um músico aqui também que é gente boa pra caramba, amigão.
abriu espaço pra gente ensaiar. Grande André Brava não, qual é nossa, Daniel? gente, Daniel Brava. Grande Daniel, aquele abraço, Daniel, desculpa aí eu ter errado o nome, Daniel Brava. Show de É um bola. grande amigaço nosso também, grande Kleber do teclado. Gente, se eu esqueci algum músico, me perdoem, sou amigo de todos vocês, nunca criei inimizade com nenhum e pretendo continuar assim por longos e longos períodos, longa data. Precisar de um músico emprestado que vai agregar, que vai somar com vocês, podem me chamar. Se eu puder ajudar, jamais eu vou atrapalhar, tá? E lembrando aqui também, Cristiano, tem essas leis, né, de incentivo à cultura, que é a Lei Rouanet, que é a Lei Paulo Gustavo. Gostaria de deixar uma ressalva aqui, eu não participo de nenhuma das duas, mas mais para frente gostaria de saber de você, Cristiano, ou do próprio pessoal que mexe com isso aí, tipo o próprio Jorge Moreno, o pessoal que já tem os seus projetos. O André faz. O André, que já tem o seu projeto. André, se você puder me dar uma luz, me dar uma força, eu queria participar de um projetinho desse, cara. Queria ver se eu conseguiria, pelo menos, passar um pouco do meu conhecimento vocal que eu tenho para essas crianças que pretendem cantar, pretendem se lançar, dar uma aulinha de canto, né? Ajudar, cara. O que eu puder fazer para ajudar, eu vou ajudar. E é um incentivozinho que entra uma graninha, né, Cristiano? Para poder nos dar um pouco mais de oportunidade. E lembrando aí, galera, mais uma vez, não esqueçam do que eu vou falar agora. E tenho certeza que o Cristiano vai apoiar. Se valorizem. O músico, não só em Angra, mas em todo o Brasil, tem que ser valorizado. Antes de fechar um cachê, pense 2 vezes no valor que você vai passar para o contratante. Porque a primeira palavra é que fica. Entendeu? Isso. Se você falar X, vai ser X a vida inteira. Se você falar Y, vai ser Y a vida inteira. Então, pense no que você passa, no que você faz, no seu desgaste. Pense na sua mão de obra para poder pedir um cachê que seja satisfatório para você e que valorize o seu potencial. No demais, gente, uma boa noite para vocês. Um grande abraço. Cristiano, muito obrigado pela oportunidade. Marcão, obrigado pela oportunidade, irmãos. Vocês estão no meu coração, vocês são meus amigos para sempre. E um grande abraço a toda a Angra dos Reis, a região sul toda aí, né? Aquele abraço. Meu nome é Enio Carlos Pereira dos Santos, vocalista da banda Agitaê, que está se aposentando do Agitaê por enquanto, do Chapeleto. Tirando férias. Continuo na banda Íris e mais pra frente vou lançar um projeto meu que eu pretendo, que foi sempre um sonho meu querer lançar um projeto. Assim que tiver alguma coisa em evidência, que seja um negócio sólido, mas com qualidade, vou conversar com o Cristiano e venho fazer um ao vivo aqui no podcast dele mostrando pra vocês, tá bom? Em primeiro lugar. Valeu, rapaziada. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Um abraço, um beijo no coração de todos e até a próxima. Tchau, tchau. Show de bola, esse foi o Enio Carlos aqui, nosso podcast da Positiva FM. O podcast tem sempre oferecimento da Jipoia Escola Náutica, para você que está querendo tirar a carteira de habilitação para dirigir jet ski, né? Andar de motonauta, e também ou fazer o seu arraiz amador, ou atualizar aí a sua carteira de arraiz amador para mestre regional, para capitão, né? A categoria que você tiver o interesse, entre em contato com a Jipoia Escola Náutica. O contato está, inclusive... No Instagram você acha o contato lá, Jipoia Escola Náutica, tudo junto no Instagram, e você vai ter mais informações sobre como fazer para se matricular. Você perde aí uns 2 meses, né, fazendo uma aulazinha teórica, documentação, e depois você só faz a prova lá na Marinha do Brasil, lá na Capitania dos Portos, e já sai habilitado, né, com todo o suporte que a galera da Jipoia Escola Náutica te dá. E o apoio também do restaurante Cantinho da Val, um lugarzinho paradisíaco, um lugar lindo, excelente, uma comida deliciosa. E tive o prazer de tocar lá com o Cristiano. Isso, quem não foi ainda, aproveita que o encontro com ele acabou, inclusive, falando na live hoje, assim, enquanto você está vivo, vai lá, gasta um dinheiro lá, é gostoso, as coisas filho, boas da vida e desfrute o restaurante Cantinho da Val. Tem uma praia linda, o restaurante é delicioso, o atendimento é nota 10 e as pessoas são uma simpatia só. Cristiano, só pegando um feed no que você falou aí, poxa, cara, eu gostei dessa situação que você falou aí, escola náutica, escola Jipoia Náutica, né? Esc Náutica. Cara,
Eu sei que... Acho que eu vou fazer esse lance aí. Depois eu vou ver contigo como é que fica. Acho que eu vou tirar uma carteirinha de arraiz. Quem sabe amanhã ou depois aí na minha velhicezinha... Compra um barquinhozinho com um motorzinho de polpa. Né? Eu não vou atropelar ninguém. De repente, né? Tá certo. Já tá acostumado a moto, né? Agora você Verdade. Só vai trocar de moto para motonauta. Beleza. Show. Gente, boa noite, então, para todo mundo que participou tchau. aí. Meu amigo André, Erlon, Alexandre, Léo, França, que chegou no finalzinho aqui também. E os demais que a gente não citou aqui, porque não apareceu na notificação. Boa noite. A gente vai ficando por aqui com um podcast positivo. Semana que vem tem o Wilson do Rosário. Grande Wilson, grande abraço, Wilson. Seu Pimpolho, o Tiago do Rosário. Tiago do Rosário. Baterista e violinista. Cantor, tudo isso. Boa noite para todos. Até a próxima semana. Tchau. Você ouviu o podcast Positiva. Apoio Jipoia Escola Náutica e Restaurante Cantinho da Val. Realização Positiva FM. Até o próximo programa.